Quais são os principais mitos e verdades no consultório ginecológico? Se você quer saber, vem comigo que eu te conto. Eu sou a doutora Meire, ginecologista, e hoje eu quero contar para vocês os principais mitos que rondam a cabeça e a curiosidade das pessoas por aí em relação ao consultório ginecológico. O primeiro deles é: quem nunca teve relação não precisa se consultar com o ginecologista. Isso é um grande mito e, infelizmente, muitas mulheres ainda acreditam nessa informação e, por esse motivo, não se consultam com regularidade. Mas, na verdade, a relação sexual, o início da vida sexual, é apenas um dos marcos na vida da mulher. E algumas delas, inclusive, nunca passaram por isso. Adolescentes podem se consultar sem a presença de um adulto responsável? Verdade ou mentira? Verdade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive, instituiu uma lei garantindo às adolescentes a partir dos 14 anos a se consultarem sozinhas com seu ginecologista, se assim preferirem ou se não tiver condições de levar um adulto responsável. Porque por muitas vezes o adulto faltar do trabalho para acompanhar essa adolescente em consulta médica é um dos impeditivos que fazem com que muitas delas não se consultem. Então, sim, a adolescente pode se consultar sem a presença de um adulto responsável. Lembrando ainda que nós temos a questão de sigilo médico, que vale em todas as idades. A gente só pode quebrar o sigilo médico em casos extremamente graves de risco à vida, tá? Então, adolescente, fique tranquila, você pode sim ir ao ginecologista com tranquilidade e confiar nele para te ajudar a cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua saúde. Toda vez que eu for ao ginecologista, eu serei examinada? Toda consulta ginecológica tem exame ginecológico? Verdade ou mentira? Mentira! Nem todas as vezes que você for ao ginecologista você precisará ser examinada. Mas o exame ginecológico ele é sim extremamente importante, principalmente na presença de queixas. Então, algumas situações serão necessárias e o ideal seria que pelo menos uma vez ao ano, independente da presença de queixas, você seja examinada. Mama, vulva, vagina, colo do útero, para aquelas mulheres que têm atividade sexual, por exemplo, tá? Então, inclusive na sua primeira consulta ginecológica, ainda mais para as adolescentes, na maioria das vezes a gente não faz o exame íntimo, a gente pode deixar ele para o retorno ou para quando houver realmente necessidade. Se eu estiver menstruada, eu não serei examinada? Mentira! Algumas situações exigem o exame ginecológico mesmo na presença do sangramento. Por exemplo, situações em que há presença de hemorragia, dor pélvica importante. Então, mesmo que você esteja sangrando, o exame ginecológico ele pode ser extremamente importante para fazer o diagnóstico e para ser instituído o melhor tratamento, tá? Mas é claro que se for uma consulta de rotina, se for para a coleta do Papa Nicolau e você estiver menstruada, também não há necessidade de faltar na consulta. A consulta compreende muitas outras coisas. Esse exame, essa coleta do material pode ser feita no seu retorno, por exemplo. Pelo exame físico, é possível saber se a paciente já teve relação sexual ou não? Não, gente. Até porque relação sexual é algo muito mais amplo do que ruptura do ímen, né? Relação sexual com penetração vaginal pode sim haver a ruptura do ímen, que nem sempre é assim tão fácil de a gente perceber no exame ginecológico. E muitas mulheres têm relação sem penetração, relação com outras mulheres, e isso não deixa de ser relação sexual. Mas só de examinar, só de olhar para alguém, a gente não sabe se a pessoa tem ou não tem relação sexual. Se eu utilizar um anticoncepcional por muitos anos, eu vou ter mais dificuldade para engravidar? Mentira, gente. Esse é um grande mito. As pessoas associam que o uso prolongado de um determinado método contraceptivo pode dificultar a engravidar, mas na realidade o que acontece é que as mulheres estão cada vez mais postergando a maternidade. E aí sim, elas usaram por muitos anos e pararam de usar numa idade já um pouco mais avançada. Para vocês saberem, a partir dos 35 anos, a nossa taxa de fecundidade espontânea, né, de gravidez espontânea, é muito menor. Então, quanto mais idade, mais difícil. Mas não é pelo uso prolongado do método que você vai ter mais dificuldade. Quase todos eles, assim que suspensos, já não fazem mais nenhum efeito e, teoricamente, você está liberada para engravidar a seguir.